Boa noite, senhoras e senhores. Senhores vereadores e vereadoras. Vamos dar início, né, à tribuna livre, na qual o comandante do 4º Batalhão, Tenente Coronel Marcelo Pinto Abreu, vai fazer uma explanação para nós, né, do primeiro quadrimestre e algumas dúvidas, por acaso tenhamos, sobre a segurança pública. Coronel, só tem 15 minutos, por favor. É com muito prazer que nessa tarde de Alencar, faça obedecer aí o painel. É com muito prazer que nessa tarde, numa temperatura agradável, eu estou nessa Casa de Leis. Cumprimento o presidente da Câmara, o vereador Ivan Carlini, o presidente em exercício da sessão, o PM Chico Siqueira, nosso vereador querido, amigo, que trabalhou alguns anos conosco, a vereadora Patrícia Crisanto, que também se encontra, que a gente tem algum contato, né, que nos ajuda sobremaneira também em algumas resoluções lá no nosso batalhão. Gostaria de ressaltar a presença de alguns oficiais que me auxiliam muito no trabalho de segurança pública no 4º Batalhão. Vila Velha hoje tem 2 unidades, uma unidade que é o 4º Batalhão e outra unidade que é a 13ª CIA Independente, que é comandada pelo Major Walter. Aqueles que não conhecem, hoje nós temos 2 unidades que comandam o policiamento ostensivo em Vila Velha. O limite que nos é imposto é físico através do rio Jucu. Portanto, eu comando o policiamento da área norte de Vila Velha, né? Foi me solicitado pelo vereador PM Chico Siqueira que trouxesse aos senhores vereadores, à comunidade que aqui está presente, alguns dados de produtividade do 4º Batalhão, como a segurança pública se encontra, como os índices criminais se encontram no 4º Batalhão, para que as pessoas tenham ciência do serviço que está sendo desenvolvido e também do que nós estamos conseguindo realizar à frente da unidade. Eu assumi o batalhão no dia 26 de fevereiro, os índices que nós colocaremos aqui para os senhores e a produtividade, basicamente é do ano de 2009, com alguns comparativos também com o ano de 2018, mas vai dar uma ideia muito precisa dos senhores do que nós estamos conseguindo fazer com algumas deficiências importantes, inclusive. Enquanto a apresentação não está ali, eu vou passando alguns dados que eu trouxe. Somente o 4º Batalhão atendeu, no mês de junho, 8.576 ocorrências. Isso representa 24% das ocorrências de toda a Grande Vitória, juntando todos os municípios, Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari. Portanto, nós temos aí muitos municípios e só o 4º Batalhão, que é parte do município de Vila Velha, atendeu 25% das ocorrências registradas no nosso centro de controle, que é o Copom. Isso denota a movimentação que nós temos, a demanda que nós temos de serviço dentro da Grande Vitória inteira. Só no mês de junho, tá, pessoal? Em relação à produtividade que nós conseguimos de janeiro a junho de 2019, nós abordamos 82.071 pessoas até o último dia de junho. Dessas 82.071 pessoas, 18 foram abordadas em cumprimento de mandado, ou seja, havia determinação judicial para que as abordassem. 18 de 82.071 pessoas. Então, nós tivemos aqui mais de 82.000 pessoas que tiveram contato direto com o policial em atividade
de verificação de suspeições, das mais diversas possíveis, seja ela em operação ou policiamento ostensivo rotineiro. Nós apreendemos 77 armas de vários calibres e tamanhos, muitas armas caseiras de grosso calibre, fuzis. Nós apreendemos muitas pistolas, especialmente o modelo 838, que é uma pistola semiautomática marca Taurus, de calibre 380, que os senhores devem ter visto, inclusive em alguns dos vídeos que circulam pelo WhatsApp, né, nos grupos de gangues de tráfico de droga. Nós apreendemos 20.530 unidades de entorpecentes, dos mais variados possíveis, sendo mais de 6.000 buchas de maconha, mais de 5.000 pedras de crack, quase 8.000 papelotes de cocaína, o que denota também uma prevalência do uso de cocaína no nosso município, que é uma droga que tem um efeito bastante duradouro aí e que causa alucinações no usuário, né? Essa apreensão de entorpecente também caracteriza um uso maciço de droga e que tem causado no município de Vila Velha um problema muito sério, que são as nossas cracolândias. Nós temos vários pontos em Vila Velha onde o uso de entorpecente é quanto mais rotineiro, feito principalmente por moradores em estado de rua, que nos trazem imensos problemas, que não querem sair, em sua maioria, daquela situação, que durante a madrugada, principalmente, rondam pela cidade, fazem furtos, invasões de residência, que eventualmente cometem homicídio e que também são vítimas dele. É um problema que o município tem enfrentado de alguma forma. Nós tivemos alguns contatos com a secretária de Serviço Social, a prefeitura tem feito um enfrentamento numa questão que é muito difícil de se lidar, que é o morador em estado de rua, principalmente aquele que já está em estado avançado de uso, que parece mais um zumbi. Pode passar esse slide, por favor. Bom, eu vou passar e depois eu volto para aquele, que eu estava falando deste. Ali tem falando dos entorpecentes, né? E os senhores vão ver ali que o que predomina é cocaína, muito próximo maconha e crack. É o que normalmente faz mais estrago no cidadão, o crack, mas também a cocaína, que tem um poder viciante muito grande. O que nos traz mais problema no município de Vila Velha hoje na segurança pública é a droga. A droga tem sido potencial fomentador de homicídios. No 4º Batalhão especificamente, mais de 95% dos homicídios cometidos na unidade, na área da nossa unidade, tem relação direta de quem morreu e muitas vezes de quem matou com o uso ou o tráfico de drogas. Nós conseguimos recuperar 267 veículos, tendo 5.729 veículos abordados durante os meses de janeiro, fevereiro, março até junho de 2019. Em 6 meses nós abordamos quase 8.000 veículos. Eu vou explicar. Nós realizamos 13.762 operações. Dessas operações, 60 foram operações Mandela. No mês de janeiro nós tivemos alguns problemas graves, inclusive com triplo homicídio, na área de 1º de maio, relativos a Mandelas. Mandelas, leia-se, bailes funks realizados no meio da rua, com cerca de 3 a 5 mil pessoas presentes, consumindo, vendendo drogas. Nós conseguimos eliminar estes bailes Mandelas do município de Vila Velha, não só aqui na área do 4º Batalhão, mas também na 13ª CIA Indy, com o apoio da Guarda Municipal, com o apoio também da Polícia Civil. Mas nós fazemos operações nesses bailes cotidianamente.
toda quinta até domingo nós temos sempre operações para prevenção desses bailes, eventualmente nos outros dias da semana também, dependendo dos nossos levantamentos. É um compromisso nosso no batalhão não permitir que esses bailes aconteçam, uma vez que vários cidadãos têm as suas casas cooptadas por força para venda de droga, venda de alimento, venda de bebida, sem que o cidadão possa sequer dizer não. Então, é um ato de violência que é cometido contra o cidadão ali da rua onde é praticado esse crime, é um ato de violência contra todo cidadão que quer passar na via onde está acontecendo esse baile Mandela, e é também um fomentador de financiamento do tráfico de drogas. Tudo isso a gente tem conseguido impedir com muita eficácia. Nós fizemos nesse período 11 operações integradas, aí operações integradas com PMVV, com PC e com outros entes que nos auxiliam em outras circunstâncias que não as listadas ali. 1.021 operações de abordagem a coletivo, mais à frente nós vamos delimitar quais foram os resultados dessas operações, mas principalmente na redução dos índices de roubo em coletivo. Né, não são poucas, são mais de 1.000 operações. Nessas operações nós abordamos muitos veículos coletivos. Foram mais de 10.000 operações cerco tático. Cerco tático são viaturas que ficam paradas em pontos estratégicos, visando coibir o cometimento de crimes, principalmente roubos, furtos a transeuntes e veículos. 264 operações de escolta, que seriam essas operações de escolta. Nosso efetivo, ele tem a responsabilidade de fazer a escolta em hospitais de indivíduos que entram em confronto conosco ou que sofrem qualquer tipo de lesão que, durante a ocorrência, é necessário ainda o atendimento médico antes da condução à delegacia. Se o indivíduo, durante alguma ocorrência, se lesionou a ponto de ser necessária a sua internação no hospital, 2 policiais meus vão ficar à disposição daquele indivíduo que foi apreendido, até que ele tenha condições clínicas suficientes para serem conduzidos à delegacia e autuados. Então, nós tivemos 264 ocasiões dessa. Então, nós contamos aí 264 vezes 2 a quantidade de policiais que eu emprego em cada operação dessa. São policiais que deixaram de fazer policiamento no município de Vila Velha, mais especificamente na área do 4º Batalhão, para vigiar cidadãos que foram detidos e que estão nos hospitais. Consegui explicar, vereador Maturano? Muito bem. Em relação ao nosso efetivo, nós temos uma previsão de 715 policiais, contando oficiais e praças. Nós temos no 4º Batalhão existente 507 policiais, o que dá um decréscimo de 30% do previsto, ou seja, eu teria, ou tenho existentes no meu batalhão, 30% a menos do que eu deveria ter. Desses 507, eu tenho 58 afastamentos de saúde prolongados, alguns há mais de 2 anos. Esses afastamentos vêm principalmente desde o fatídico fevereiro de 2017, na maior crise de segurança do Estado do Espírito Santo, que está do Brasil. O que corresponde a 12% do meu efetivo. Quando eu cheguei em fevereiro, era 101, com muito trabalho dos nossos comandantes de companhia, que estão ali, do Major Mário, que é o subcomandante, nós conseguimos com que parte desse efetivo retornasse. Muitos entenderam da nossa necessidade, muitos entenderam da condução que nós estamos dando, não só ao batalhão, mas à segurança pública de Vila Velha, e retornaram. A grande maioria desses policiais estão com problemas psicológicos devido aí às pressões sofridas em fevereiro de 2017. Desse mesmo efetivo, 116 estão indisponíveis, ou seja, são 58 por afastamento de saúde prolongado, alguns outros afastamentos menores de saúde, férias e outros afastamentos também menores. Então, totalizando 23% do meu efetivo existente. No total, considerando
todos esses afastamentos, eu tenho disponível para trabalhar, quando deveria ter 715, 391, ou seja, 77% do meu efetivo. É uma deficiência bastante significativa, é uma deficiência que nos deixa com algumas limitações sérias, né? A população, assim que eu assumi, várias autoridades com as quais eu conversei, nos solicitaram empenho para que nós conseguíssemos aumentar o preventivo, principalmente nas áreas comerciais que têm sofrido bastante, e nós temos muita dificuldade. Primeiro, porque nós temos uma área com grave crise de confrontos, seja eles entre cidadãos, principalmente pertencentes a grupos rivais de tráfico, mas também confrontos conosco, policiais militares. Os índices de confronto em toda a Grande Vitória têm crescido muito. E cabe ressaltar aqui uma informação que as pessoas tendem a imaginar que o traficante se arma cada vez mais por causa do policial, que está fardado e armado. E isso não é verdade. O traficante se arma cada vez mais para coibir o enfrentamento ou tomar o ponto do traficante rival dele. Isso se constata muito nas apreensões que nós fazemos de arma de fogo e na baixo índice de confronto conosco, comparado ao confronto entre eles. Muitas das ocorrências, nós chegamos no local onde está tendo confronto entre grupos rivais de tráfico e eles dispersam-se. Às vezes até deixando a arma para trás quando o indivíduo vê que vai ser preso com a arma na mão. Que é uma arma invariavelmente de grosso calibre, às vezes restrito, das Forças Armadas. Então, para não ser pego numa infração maior, ele acaba abandonando o armamento. Um cidadão que está com o fuzil na mão, ele tem plenas condições aí de nos enfrentar e nos infligir muito dano. Ainda assim, em algumas dessas ocasiões, eles evitam esse confronto, apesar do confronto ter aumentado conosco. Essa é uma situação que a gente tem tratado bastante com o nosso comando, tanto o comando metropolitano quanto o comando geral, também com a CESP. A promessa é de que os concursos aí em fase final nos atendam. Entretanto, a gente tem que aguardar também a conclusão de curso, né, que leva algum tempo. Homicídios, que é o assunto de maior repercussão, até porque lida com o principal valor que nós temos, que é a nossa vida, né? Aqui à nossa esquerda nós temos os índices de 2018, à direita os índices de 2019. Vejam que nós temos aí desde janeiro uma linha que se pode caracterizar como descendente, com alguma nuance de subida, mas muito pouco, aqui como foi o caso de maio. Nós conseguimos uma redução de 77,8% em relação a junho de 2018, comparando junho de 2019 e junho de 2018. É um número bem significativo de apenas 2 homicídios na parte norte de Vila Velha. Teve outros 2 também na área da 13ª. Mas foi uma redução bastante significativa, que é difícil de manter, inclusive. Né? Ter 2 homicídios somente em 30 dias aqui é bastante difícil. Só nesse mês de julho a gente já conseguiu passar isso aí, já temos 4. Nós conseguimos uma redução de 71,4% no mês de junho em relação a maio de 2019. Se nós verificarmos aqui, são 2 para 7. Portanto, 2018, nós tivemos um total de 68 homicídios. Em 2019, nós tivemos um total de 43 homicídios. E aí, num período mais longo, que são o semestre inteiro, nós conseguimos medir, sim, uma quantidade de produtividade mais eficaz. Nós estamos conseguindo uma redução de 47% nos homicídios no 4º Batalhão, se compararmos aí o primeiro semestre, tanto de 2019 quanto de 2018, que é uma redução significativa, que, como eu falei, diferente de analisar um mês só, é uma linha que tende a manter-se baixa.
Esse trabalho tem sido feito com muito esforço, com muito risco, porque somos nós, policiais militares, que estamos fazendo barreira física entre os grupos rivais de tráfico. Depois eu vou falar mais a respeito disso. Roubo à pessoa em via pública. Nós tivemos um acréscimo significativo no mês de janeiro. Nós conseguimos diminuir e depois teve um pequeno acréscimo e volta à redução inicial. Esse é um item bastante complicado de nós lidarmos, tratarmos e mantermos baixo, em função principalmente da nossa defasagem de efetivo. Pessoa em via pública é um fator muito disperso. Todas as nossas vias do município de Vila Velha têm pessoas andando. A grande maioria delas, se não todas, com o celular na mão, e que é o objeto de maior desejo aí do pequeno criminoso, que é o maior, porque é dinheiro rápido. Nós temos os receptadores, que conseguem manusear esses telefones, desmontar, vender peça, ou, dependendo do aparelho, desbloqueá-lo e vender. Então, é bastante complicado nós lidarmos com isso, com a deficiência de efetivo que a gente tem hoje. Mas estamos trabalhando táticas, técnicas, modalidades de emprego para tentar diminuir isso cada vez mais. Roubo em estabelecimento comercial. Esse é um tipo de crime que, apesar... mas também tem pelo município inteiro, mas é um tipo de crime que dificilmente a gente tem subnotificação. Em função principalmente de seguro, o comerciante, até por ter um pouco mais de compromisso na área dele, por ser a vida dele depender do comércio, ele vai notificar porque ele quer o policiamento ali na área, seja com a PM, seja com a guarda municipal, ele quer que alguém solucione o problema dele. Se ele for roubado todo dia, ele vai acabar fechando o comércio dele. Então, dificilmente, ele vai deixar de notificar esse roubo. E nós conseguimos também, assim como no homicídio, um decréscimo considerável. Nós tivemos mais de 50%, considerando o mês de junho em relação a janeiro de 2019, e essa queda tem sido constante. Também com o esforço muito grande dos nossos capitães, dos nossos policiais que estão na rua, para que esse tipo de crime seja evitado. Roubo em transporte coletivo. E aí eu volto lá naquele número de abordagens a coletivos, né? Mais de 1000 operações. Nós tivemos 587 coletivos abordados só no mês de junho. Então, 587 ônibus foram abordados só no mês de junho, em 30 dias. O que dá quase 20 ônibus abordados aí em cada dia. Tendo uma redução de 57% em relação ao primeiro semestre de 2018. 4 roubos a coletivo em 30 dias no município como Vila Velha é bem pouco, eu considero muito pouco, né? Dado a quantidade de linhas, a quantidade de ônibus, a quantidade de pessoas que transporta e também a quantidade de valores que são transportados ali, né? Com certeza, o bom seria nenhum, mas... Senhor Coronel Abreu, 2 minutos para fazer vou acelerar. Está quase no final, esse aí é o meu último slide. Para conseguir esse resultado, com toda a deficiência que nós temos de efetivo, todo o ambiente que nós encontramos, principalmente dentro da corporação, nós tivemos algumas boas práticas a serem colocadas na nossa administração. A primeira delas, operações cavalo de aço, onde nós priorizamos a abordagem a motos. A gente tem a caracterização aí que muitos dos crimes, homicídios, roubos, a pessoa em via pública, roubo a comércio, são feitos usando esse tipo de veículo, né? O tráfico, muito bem observado pelo vereador Maturano. Então, nós precisamos otimizar, estamos otimizando, estamos implementando operações específicas para isso, mas também a orientação aos nossos policiais nas radiopatrulhas, nas bicicletas, motos, que abordem efetivamente motos, principalmente as que estão com 2 pessoas sobre ela.
Emprego da Força Tática nos bairros de conflitos de gangues. Força Tática é uma companhia nossa, aquela que antigamente era conhecida como GAO. Hoje a denominação da companhia é Força Tática. Nós temos empregado com bastante força estes policiais, ou com bastante intensidade, vamos dizer assim, esses policiais nos locais de enfrentamento de gangues, principalmente os localizados em Grande São Torquato, Grande Santa Rita, e Grande Alvorada, Grande Arebiri. Efetivamente eles têm se posicionado, subido, feito policiamento, feito operações, principalmente nos morros, onde é muito mais difícil nós acessarmos com viaturas rotineiramente ou com outros meios, modalidades de policiamento. E são eles que têm se colocado principalmente entre as gangues de tráfico. Muitas das nossas operações de subida nesses morros, o policial sobe, ou às vezes desce, dependendo de onde nós vamos, né? Também fazemos nossas surpresas. E os policiais se defrontam com confrontos nesses eventos. Acaba por ficar entre as gangues e podendo ser alvejado pelos dois, inclusive. Com isso, nós estamos conseguindo evitar muitos dos crimes que acontecem nesses locais, principalmente de homicídio entre as gangues. Saturação em locais de ocorrências mais graves e enfrentamento com policiais. Sempre que nós temos uma ocorrência mais grave, onde há homicídio, onde há um enfrentamento mais pesado, ou que alguém tem um enfrentamento com projetis e arma de fogo, a policiais, nós saturamos aquelas áreas para mostrar, principalmente aos agressores, que nós temos força, competência e capacidade para reagir, e reagir à altura, causando muito mais prejuízo a eles do que a nós eles podem. Busca de indivíduos envolvidos com o tráfico em seus bairros de atuação, o que nós chamamos de inquietação. Não deixar que o traficante fique satisfeito, tranquilo, calmo no seu local de atuação. Nós precisamos e estamos inquietando. Nós vamos na sua proximidade de atuação, onde mora, e procuramos ele nominalmente. Os policiais têm sido orientados e têm feito dessa forma. Assim, a pessoa, às vezes, deixa de estar no seu local, vai para outro, foge do local dela com medo de ser preso. Isso é feito por nós, é feito pela Polícia Civil. Incentivo à abordagem, desempenho dos comandantes de companhia. Esse é um item que tem sido o nosso maior calcanhar de Aquiles, né? Nós temos uma tropa que tem estado muito desmotivada e que a gente tem que incentivar o tempo inteiro para que eles trabalhem com mais afinco. Né? Desde o problema fatídico lá de 2017, nós temos encontrado alguma dificuldade significativa nesse tocante. Né? Nós temos aí mais de 2 anos de um problema grave que não teve solução ainda e que a gente tem muito receio de que traga outros problemas para a comunidade de Vila Velha, inclusive para nós, comandantes. Enfrentamento à desmotivação passa por isso. Né? Nós temos visitado os policiais que estão com dispensas médicas prolongadas, temos feito instruções e rotinas com os policiais que estão de serviço, principalmente pelos comandantes de companhia. Né? Os oficiais que estão comigo têm se empenhado fortemente nisso, para que nós tenhamos uma tropa que possa nos atender e atender a comunidade. E, por último, ali que eu coloquei, resgate dos policiais com problemas de saúde, que são feitos principalmente nessas visitas tranquilizadoras que nós fazemos a esses policiais. Eles também estão, muitas das vezes, em locais conflituosos, não têm posse para poder comprar um apartamento, uma casa no local melhor, e moram entre os traficantes, sofrem pressões, muitas das vezes ameaças, e a gente precisa também estar junto deles. Dentro de tudo que foi encontrado e do que a gente tem enfrentado, o que o 4º Batalhão tem conseguido entregar é um batalhão onde morre pouco, comparado a outras unidades também complexas, onde nós conseguimos reduzir crimes contra a população, seja no comércio, seja no coletivo, dentro do ônibus, no seu trajeto trabalho-casa, casa-trabalho, mas principalmente aquele cidadão que está andando no meio da rua. Só por estar portando um celular, só por estar portando um relógio, algum outro objeto de valor, tem um revólver apontado para ele
e tomado seus pertences, que com muito suor ele conseguiu comprar. O meu compromisso, como eu já falei aqui nessa casa, para tentar tornar Vila Velha um município melhor para se viver. Sou Canela Verde e sempre estarei com o município, sempre à disposição da Câmara de Vereadores, para que, quando quiser, me convoque, eu estarei aqui. E sempre à disposição também para que os senhores emitam aí as demandas e a gente possa atender dentro do possível. Obrigado. Coronel, pediu que o senhor permaneça aí, que tem uns vereadores inscritos para fazer pergunta para o senhor. Eu já queria, de imediato, como presidente da Comissão de Segurança desta casa, agradecer ao senhor e aos comandados do senhor a presença aqui. E, para mim, o esclarecimento não é tanto que eu sou da casa, né, pessoal? Mas, quando se passa 4 anos de um governo, igual o governo anterior, sem fazer concurso, dá um vácuo desse. É claro que parte desse vácuo aí é em virtude do movimento de 2017. Mas a maior parte é por falta de reposição do efetivo. Falta de um governo fazer concurso. Então, o nosso pedido para que o coronel aqui viesse é que para os senhores e as senhoras vereadores tome conhecimento da gravidade, né, da situação da segurança de Vila Velha na questão da falta de efetivo e outras situações, que na hora que nós estivermos com o governador, a gente possa estar reivindicando a melhoria do efetivo de logística para o nosso município. Nosso secretário, qual o primeiro vereador inscrito? A Patrícia Crisanto. Patrícia, 2 minutos, faça favor. Boa noite a todos e a todas. Gostaria primeiramente de parabenizar o nosso vereador e amigo PM Chico Siqueira por essa tribuna livre e agradecer a presença e também a explanação do nosso comandante, Tenente Coronel Abreu. Citar aqui também e agradecer a presença da capitão Samirames, do nosso capitão Renato, responsável pelo policiamento da nossa região, e também o Major Mário, que hoje está como subcomandante. Primeiramente, comandante, gostaria de agradecer e também parabenizar pela parceria, né, do 4º Batalhão, juntamente com a 5ª Companhia, iniciada, né, lá atrás com o nosso ex-capitão Marcos Queiroz, que agora não está mais na 5ª Companhia, estamos lá com o capitão Renato, pela parceria na luta pela reabertura da Delegacia de São Torquato. No início de 2017, buscamos ali parcerias com o 4º Batalhão e também junto ao governo do Estado. E no dia 28 de fevereiro de 2017, o capitão Marcos Queiroz esteve ali em visita conosco, fez um relatório, encaminhamos ao governo do Estado e, graças a Deus, na última semana, recebemos uma notícia positiva, onde a Polícia Civil está devolvendo este imóvel para que, de fato, seja utilizado pela Polícia Militar. Infelizmente, agradeço também a parceria do nosso PM Chico Siqueira, presidente da Comissão de Segurança desta casa. E, infelizmente, comandante, relatar um ocorrido na manhã de hoje na nossa comunidade, que foi um assalto ocorrido na escola Silvio Rocio, onde tenho ali um filho que estuda naquela escola. Foi um momento de muito desespero para nós pais, mas confiamos no trabalho da Polícia Militar. Rapidamente, presidente. E também parabenizar pela eficiência e agilidade com que a Polícia Militar atuou no ocorrido em uma casa de show aqui no município de Vila Velha, onde ocorreu um homicídio que vitimou um atleta, né, do vilavelense, um jogador de futebol. Então, parabenizo porque imediatamente a Polícia Militar, né, efetuou a prisão desse assassino. E, por último, ressaltar, comandante, um pedido da nossa comunidade e também região sobre o policiamento que era efetuado ali na linha férrea, onde tínhamos ali uma viatura parada todos os dias, porque aumentava muito a sensação de segurança daquela região.
principalmente das escolas do entorno. E no mês passado, no início do mês passado, essa viatura foi retirada e muitos moradores têm solicitado, né, através da Associação de Moradores e também do nosso mandato aqui na Câmara, o retorno dessa viatura. Além do mais, agradeço mais uma vez e nos colocamos à disposição. Major Mário, um abraço e muito obrigado pela parceria e pelo empenho também em prol da reabertura da delegacia. Próximo vereador. Próximo vereador, Oswaldo Maturano. Coronel Abreu, eu quero aqui parabenizar o colega PM Chico, que preside esse importante momento na história de Vila Velha. Sou vereador de segundo mandato, vereador reeleito, e não me lembro de uma prestação de contas. Então, eu queria render homenagem a esse trabalho de prestação de contas. Isso é um trabalho bacana, que, de repente, valeria a pena a gente pensar em estender às comunidades também, ir nos bairros, prestar conta e ouvir as comunidades no dia a dia, né? De repente a gente vai colher um monte de ideia bacana para melhorar a segurança. A gente não pode ter a arrogância de achar que a gente sabe tudo, né? O problema dos especialistas é achar que sabe tudo. E aí eu estendo isso aos especialistas de trânsito, de saúde, enfim, todos, de engenharia, qualquer tipo de especialidade, a gente não pode ter arrogância de achar que sabe tudo. Eu gostaria de deixar algumas perguntas. Uma, assim, eu gostaria de saber qual o número de viaturas que nós temos hoje na cidade de Vila Velha. Outra observação, a questão do Divino Espírito Santo. Ali, eu tenho a percepção que dentro de Vila Velha tem um alto índice da questão do envolvimento com crack. Parece que ali é o foco, né, vereador Mirim? Obrigado. Sabe, a gente tem essa percepção. Então, assim, apesar da gente sempre falar que isso é, às vezes, uma questão social, que tem a abordagem, tem a ação social, mas, assim, a polícia também tem que abordar a pessoa, se está com a faca, se está com droga, sabe, se tem mandado, enfim, o que é de rotina do dia a dia do trabalho policial. E a última observação, Coronel Abreu, assim, me preocupa muito o número de 25% de ocorrência da Grande Vitória, vereador Arnaldinho. Eu listei aqui, ó, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Para efeito de cálculo de Grande Vitória, são só esses municípios ou Fundão e Guarapari também estão inseridos nesse número? Lembrando que 25% é 1/4, e eu citei 5 municípios, se Fundão e Guarapari tiver inseridos, são 7, e se a região da Terra Vermelha, que são 100 mil moradores, 20% da cidade, já pula quase para 8 municípios, que é maior do que Viana. Então, nós estamos 25% de 8, é um número absurdo de ocorrências. Então, assim, a pergunta é, essas ocorrências em função do aumento da eficiência da polícia, ou realmente é questão de muita ação da criminalidade? É uma pergunta assim, eu queria entender por que esse número é tão alto em Vila Velha. Assim, por quê? É porque a população de Vila Velha reclama mais? O senhor tem como fazer uma análise desse dado? Porque, assim, é assustador o número de 25% em 8 municípios, se a gente pudesse botar a região de Terra Vermelha como um município, e é maior do que Guarapari, talvez, e Fundão e Viana. Eu acho que são essas as nossas observações, e agradecer e parabenizar. Eu quero dizer que eu sou um admirador do trabalho da Polícia Militar, e enquanto o mandato estiver, enquanto militar na vida pública, serei um defensor incontestável do trabalho da Polícia Militar. Deus abençoe a todos os policiais militares. Próximo vereador. Arnaldinho Borgo. Quero dar uma boa noite a todos, iniciando minha fala parabenizando o vereador Chico Siqueira por ter feito a propositura dessa tribuna livre, e também já agradecer a presença do nosso comandante do 4º Batalhão, Marcelo Abreu. Assim, quero saudar a todos que fazem presentes, os nossos coordenadores das companhias e também o Mário. Eu quero iniciar minha fala falando de um versículo, né? Que é Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz:
Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu iniciei minha fala por uma reflexão. E aqui eu quero ser bem cirúrgico, vereador Oswaldo. Não adianta a polícia militar fazer a parte dela, que nós sabemos que faz e faz com muita maestria. Tanto é que são esses números alarmantes que foi colocado aqui pelo coronel Marcelo Abreu. Não adianta a polícia militar fazer o papel dela e nós termos uma administração e um governo que não faz o papel. Quando Oswaldo Maturano fala de usuários e dependentes químicos, nós estamos falando de problema de saúde. Não é assistência social, é problema de saúde, vereador Oswaldo. E se o município não fizer a sua parte, se não tiverem políticas públicas de fato funcionando na cidade, esse número vai triplicar. E vocês terão sempre que enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Prende hoje e é solto na audiência de custódia. Muitas das vezes a ocorrência, o policial fica na delegacia fazendo a ocorrência e o meliante vai embora primeiro. Quantos casos ocorreram de prender num dia, no outro dia prender de novo, depois prender de novo? E aí eu quero fazer aqui uma reflexão. Segurança não faz apenas com a polícia militar. Se nós não tivermos investimento em educação, continuaremos com números alarmantes. E aí, quando eu falo educação, eu gosto de falar em dados. Vila Velha tem mais de 7 mil crianças. Estamos falando de crianças de 2 a 5 anos de idade, fora das creches. E aí, por que eu falei que tem 7 mil? Para quem não sabe, é essa a idade que forma o caráter dessa criança. É o momento que tem que ter a maior atenção. E quando a gente fala de 7 mil crianças fora da creche, nós estamos falando de 7 mil pais que não têm sequer condição de deixar seu filho com alguém ou ir trabalhar, porque não pode colocar ele em lugar nenhum, tem que cuidar da criança. E aí eu vou chamar a atenção que é o mais alarmante. Vila Velha passou mais de 12 anos com recurso disponível para a construção de mais de 8 creches. Quando nós falamos que tem um déficit de 7 mil crianças fora da creche, mas não tem dinheiro para a construção, a gente tem que ir atrás do recurso. Mas quando nós falamos que existe 7 mil crianças, 7 mil mães desesperadas, e tem dinheiro e não é feita a creche, por favor, aí é preocupante. Vereador, por favor, conclua. Vou concluir, senhor presidente. Então, só para deixar, a Polícia Militar aqui está de parabéns. Queremos que sejam feitas mais abordagens. A violência urbana está altíssima. Nós temos meios também de abranger mais áreas através da tecnologia, através do cerco eletrônico, através dos vídeos de monitoramento que vai auxiliar a Polícia Militar. Mas aqui a data de hoje é só um agradecimento de um cidadão que acompanha de perto o trabalho da Polícia Militar na cidade de Vila Velha. Parabéns, Coronel Marcelo Abreu. Reflita os nossos parabéns para os seus subordinados e parabéns, vereador, por estar propondo essa tribuna livre. Muito obrigado e boa noite. Próximo vereador. Anadelso Pereira. Boa noite, né? Boa noite para todos. Parabéns, Coronel Marcelo Abreu. Cumprimentar aqui o Tenente Matos, Tenente Renato, em nome deles cumprimento todos aqui presentes, parabéns pelo trabalho.
Só rapidinho, né, a gente não vai tomar muito tempo, mas a importância da polícia no nosso município, que tem feito um grande trabalho. Eu tenho visto isso nas minhas caminhadas dentro de Vila Velha e quero parabenizar. Quando o senhor mostra esses dados aí, são verídicos, porque eu posso falar, porque eu vi a Polícia Militar fazendo blitz em vários ônibus e moto. Hoje mesmo passei pelo Soteco e a Polícia Militar estava parando todas as motos em uma blitz no bairro Soteco, que é muito difícil dentro das comunidades ter blitz, e lá estava uma blitz. Mas volta aqui para nós refletir sobre a educação. Não adianta só pensar na polícia, na segurança, se nós não investir na educação. A educação é a base de tudo. E quando o vereador Arnaldinho coloca aqui que realmente nós temos o dinheiro para construir creche, para a gente botar nossas crianças, para não deixar as crianças se envolver com droga, não é nem retirar, é para não deixar se envolver com drogas. E essas creches não são construídas, isso é muito preocupante. E quando nós vemos espaço sendo perdido nessas regiões que são mais degradadas, como a região 5, e nós temos milhares de crianças abandonadas praticamente, que não tem lugar para colocar essas crianças, e nós temos espaço lá para poder construir campos de futebol, uma área de lazer para colocar nossas crianças, e não tem, e a gente perde essas crianças para o movimento de droga. Isso é muito triste. Então, se nós não pensar em política pública voltada para essas famílias, para esses bairros carentes, nós vamos perder. Porque não adianta só a polícia agir, não adianta, tem a guarda municipal também. Se nós se nós não pensar numa política pública voltada para a área da educação. Por que não? Porque não é escola militar. Por que não é escola militar? Então, assim, e queria também já fazer um pedido para o senhor. Se tem a possibilidade de vocês fazer, se não estão fazendo, as visitas nas escolas. É importante criar essa palestra dentro da escola, para a gente poder educar nossas crianças melhores na situação do envolvimento com a droga. Porque a droga está lá na porta da escola. E não adianta que a Polícia Militar, Chico, não vai dar jeito, porque é muitos. Mas se puder, pelo menos inibir, como o senhor colocou, as bases nas comunidades, parabéns. Está lá no nosso bairro, está lá no Divino, está lá perto do fórum. As bases que deu certo, pelo menos inibe a pessoa ali, vereador Chico, fazer o tráfico de droga para as crianças ali na escola. Então, mais uma vez, quero parabenizar o trabalho de vocês, e Deus possa ajudar toda a sua equipe, todo o batalhão, e quero nos colocar à disposição para discutir isso, tentar ajudar vocês. O nosso papel aqui é tentar ajudar na maneira possível. Parabéns, vereador Chico, por esse momento aqui nessa casa. Boa noite. Próximo, vereadora. Tia Nilma. Boa noite a todos. Eu quero, com muita alegria, parabenizar pela proposição dessa tribuna livre ao presidente PM Chico Siqueira, que trouxe para esta casa aqui valorosos valores para todos a gente conhecer, tomar ciência e levar para a nossa sociedade. E eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, o Coronel Marcelo Abreu, pela competência, pelo esclarecimento, pelo amor, né, que dedica a esta profissão. E eu quero também, com muito carinho, cumprimentar todas as autoridades que estão aqui, e nela eu quero cumprimentar a nossa nobre comandante, Samirames, mulher guerreira, mulher atuante, que eu admiro muito, e não desmerecendo nenhum homem. Muitos dizem que lugar de mulher é no fogão, e ela vem provando que mulher, ela tem que estar em qualquer lugar, onde ela quiser. Meu muito obrigado por me representar muito bem, minha querida, amada e mulher guerreira. Eu quero também cumprimentar todos os vereadores que estão aqui ainda presentes nesta tribuna. E a Vossa Excelência, eu gostaria de dizer assim, aqui tem se colocado como o nosso vereador acabou de colocar aqui,
a visita às escolas. Que a polícia, se ela estiver presente, não só presente para poder ela simplesmente estar lá para todo mundo ver, mas estar presente, educando, e estar presente para que aquele aluno ele possa sentir na polícia não medo, mas valores que ele leva para a vida dele. E eu gostaria também de fazer um pedido. A nossa região 4, ela vem assolada, a comandante Samirão me deva ter a consciência disso, muitos furtos de veículo, constantemente furtos de veículos, e me deparei recentemente com um casal, e esse casal eu tive que fazer o rendimento deles e estavam muito desesperados. E eu sei que é um trabalho atuante, sério, e a gente pede que esteja se focando, né, naquela região 4, como todas as regiões, mas de um modo carinhoso. E eu gostaria de só fazer aqui uma observação. Por 3 vezes eu tive na Feira do Aribiri, como se eu quisesse adquirir um celular ou qualquer um objeto. E lá, coronel, eu pude presenciar que é livre. É uma negociação livre que não tem, em nenhuma das 3 vezes, eu pude perceber que a polícia estivesse lá para coibir algum desses atos. Então, aí eles falam assim, vai lá na Feira do Aribiri, é feira livre. Eu sei que o Mandela, depois que todo mundo, né, junto com a polícia, abraçou essa causa, a gente viu o sucesso que o senhor trouxe aqui. Eu gostaria também que a Feira do Aribiri tivesse essa atenção, porque o receptador, ele faz, mas porque tem alguém que abraça e recebe. Então, que a gente possa, em parceria, fazer esse trabalho junto. Eu estou fazendo esse pedido como uma moradora, como uma cidadã comum, e também como parlamentar, porque eles me pediram e que, na oportunidade, fizesse esse apelo. E que a Vossa Excelência, junto com todas as autoridades, pudesse estar fazendo essa abordagem ou da forma que lhe for melhor. Muito obrigado. E eu agradeço e parabenizo mais uma vez a Vossa Excelência de estar aqui para explanar para esta casa e também quem está presidindo este momento maravilhoso para a nossa Vila Velha. Um grande abraço, obrigada. Comandante, acabou os vereadores inscritos. Eu queria fazer a minha pergunta ao senhor. Eu tive uma reunião essa semana passada com os conselhos interativos de segurança da região de Vila Velha, e uma das ponderações dos mesmos, até não vamos estar fazendo uma grande reunião em agosto, nós vamos estar convidando o senhor para estar aqui presente, junto com a guarda, para a gente estar conversando com esses conselhos, é na questão da base fixa, né? Eu sei que aquilo é um projeto do governo estadual, mas quero perguntar ao senhor se existe algum diálogo para que essas bases possam ser movimentadas em cima, né, do mapa do crime. Hoje, né, eu moro no Jardim Azteca, agradeço que a Praça do Novo México está uma maravilha. Melhorou muito, mas às vezes melhorou, mas às vezes dentro da área tem uma praça que está necessitando de uma atenção também, e essa base não pode ser movimentada. Obrigado. Antes de responder as perguntas, as solicitações que me foram feitas, eu queria corrigir uma grande gafe, né? Eu cumprimentei a mesa e esqueci de cumprimentar todos os outros, né? Então, na pessoa da vereadora Tia Nilma, eu gostaria de cumprimentar todos os outros vereadores que se prestaram a nos dar atenção nesse tempo que a gente está passando aqui, uma prestação de contas aos senhores. É muito importante que os senhores vereadores tomem pé da situação realmente da segurança, porque o povo capixaba, no ano de 2018, numa pesquisa feita no período eleitoral, indicou a segurança pública como o maior desejo de todo o povo capixaba, né? E a de Vila Velha não é diferente. Queria também cumprimentar
os funcionários da Câmara que estão aqui presentes, que nos dão aí o suporte para estar falando, as lideranças comunitárias que estão presentes da casa, as senhoras e senhores da comunidade Canela Verde que prestigiam a sessão. Em relação à viatura de Boa Vista, vereadora Patrícia, nós precisamos movimentar aquela viatura porque ela ficava parada ali 24 horas por dia, numa tática que nós estabelecemos para início de um enfrentamento de brigas de gangue de tráfico ali. Entretanto, para manter aquela viatura 24 horas por dia ali, nós sacrificávamos todas as comunidades do entorno por não ter um policial para fazer, ou uma guarnição de policiais para fazer o policiamento ordinário. Com a entrada da base móvel que fica na praça e o empenho maciço da nossa força tática naquela região, principalmente no Morro da Boa Vista, nós entendemos que a movimentação da viatura que ficava parada ali, das guarnições que ficavam ali, era necessária para também prover os outros cidadãos dos outros bairros, Cobi, Alvorada, também, São Torquato, também de policiamento. Senão, nós não teríamos policiais circulando pela região, a não ser no Morro da Boa Vista. E aí nós teríamos uma dificuldade muito grande, porque muito provavelmente mais comércios seriam assaltados, mais pessoas seriam roubadas. Então, a nossa estratégia, a nossa tática teve que tomar esse caminho de tentar fazer essa liberação. O local realmente não foi abandonado, aquela viatura ela teve a sua eficiência medida por nós conseguimos mensurar isso, mas infelizmente nós não conseguimos mantê-la sem prejudicar outras pessoas, outros bairros. Por isso a movimentação dela dali. O que não quer dizer que nós não possamos voltar com esse tipo de estratégia em função do retorno gradual dos policiais que estão afastados. Em relação às indagações feitas pelo vereador Maturano, no tocante à viatura, vereador, nós estamos em torno de 50 viaturas. Eu passar o número exato para o senhor é difícil porque nós estamos com algumas viaturas em regime de descarga, por estarem servíveis, mas nós temos em torno de 50 viaturas atendendo o município. Atende, a quantidade atende. Divino Espírito Santo, né, não diferente aí de outros locais também do município, como eu falei antes, é um local de atenção nosso, mas nós temos imensa dificuldade, como eu falei, em lidar com esses ambientes onde as pessoas já estão fora da sua noção de cidadão, de realidade realmente, de onde está, por que está. As pessoas nesses locais acabam perdendo a sua situação de cidadão. O próprio livre-arbítrio as pessoas já não têm mais, a droga já assumiu tudo, né? Nós não temos como conduzi-los a nenhum local, obrigatoriamente, se não tiverem cometido crime e serem pegas em flagrante. O que nos traz bastante dificuldade em fazer qualquer tipo de ação preventiva e até repressiva nesses locais. Como eu falei, a gente tem procurado atuar dentro daquilo que a Prefeitura, dentro da Secretaria de Ação Social, nos solicita, né, dentro dos programas sociais da Prefeitura, e dentro daquelas ocorrências onde nós podemos atuar. E aí puxa a questão do número de ocorrências, né, que o vereador Maturano falou. Eu realmente não saberia passar ao senhor o porquê de Vila Velha ser tão à frente, ou ter uma quantidade de ocorrências tão significativamente superior aos demais. Talvez por se sentirem seguras em comunicar e ser atendidas, mesmo que não tenha o seu problema resolvido, na grande maioria das ocorrências nós nos presenciamos, nos fazemos presentes e nós atendemos o cidadão de alguma forma. É fato que o cidadão de Vila Velha, e eu trabalhei aqui 13 anos antes de assumir o comando, até 2012, é fato que o cidadão de Vila Velha ele é muito mais participante, e por ser muito mais participante nas discussões de segurança, ele também se vê integrante desse sistema de segurança. As lideranças comunitárias elas são muito ativas aqui no município, elas sempre nos cobram muito e também são cobradas por nós para que atuem denunciando, ligando e nos forçando a atender. Uma coisa que nós sempre lutamos no município de Vila Velha, digo isso
a nós, policiais, principalmente os oficiais, as praças que trabalham no serviço ordinário, é incentivar o policial a ligar, para que nós tenhamos não só o atendimento ao cidadão, mas também a dimensão do crime que está acontecendo em Vila Velha. A partir do momento que o cidadão sofre um roubo, um furto ou uma agressão e não notifica no 190, nós temos dificuldade de mensurar aquele crime que aconteceu ali. E aí também temos dificuldade de delinear táticas e estratégias para poder preveni-lo. Acredito eu que isso sejam fatores que tenham potencializado esse número de ocorrências. E essas ocorrências não necessariamente são de crime, são ocorrências gerais, né? De tudo que o senhor imaginar. Foi tocado pelo vereador Arnaldinho Borgo sobre a reincidência no crime, né? Nós temos alguns fatores que influenciam muito nessa reincidência, que é muito grande. Nós temos muitos menores que praticam crime, estão envolvidos no crime, muito possivelmente por essa ausência de políticas públicas de modo geral, né, escolas em tempo integral, e outras políticas de esporte, de educação, de estrutura, cultura, que possam viabilizar a saída dessa criança ou não entrada no crime, né, e, pelo contrário, ela vê muitos atuando no crime, já com dinheiro, relógio bonito, com muito respeito dentro daquele grupinho que ele age porque tem dinheiro, tem poder, tem uma arma na mão, e o que leva muitas crianças, adolescentes aí a entrarem nesse mundo, o que também potencialmente os leva à morte prematura. Então, o fato de ser menor já o faz permanecer muito pouco tempo, quando assim permanece, com restrição de liberdade. A nossa legislação garante aos menores essa benevolência, vamos dizer assim, não garante a eles os outros cuidados que a lei exige, mas a saída da restrição de liberdade ou internação compulsória, como queiram, ela é garantida, o que faz com que essas pessoas voltem para os seus locais e continuem no cometimento de crime, muitas das vezes usados por adultos, né? Outro fator que favorece muito a reincidência é uma prática inserida há pouco tempo no nosso regime, que é a audiência de custódia. Na audiência de custódia, nós vemos aí, muitas das vezes, uma pessoa que cometeu o crime saindo de lá liberta, e o policial que o prendeu, acusado de abuso ou de agressão, mesmo que não tenha absolutamente nenhum indício de que aquilo tenha acontecido, e o policial processado. Obrigatoriamente processado por lei. O que causa desmotivação no policial e retorno do criminoso para a sua atividade criminal. Um outro fator que também tem colaborado bastante é a tendencioso esvaziamento de presídios. Nossos presídios estão com 10 vezes mais presos do que o que comporta. Nós, há alguns anos, não temos construção de presídios. E a polícia tem prendido cada dia mais. Os crimes têm sido verificados, acontecem cada dia mais, e a gente acaba prendendo cada dia mais. E, inclusive, aqueles decréscimos que nós mostramos são em função, basicamente, disso, né, da prisão, quanto mais e cada vez maior de cometimento de cometedores de crime. Entretanto, dado a superlotação dos presídios, dado o gasto excessivo que cada preso impõe ao Estado, cerca de R$ 2.300 por preso por dia, por mês, desculpe, o Estado, isso não é só do Espírito Santo, prefere usar de outros meios, como tornozeleira eletrônica e outros meios para garantir que aquele indivíduo cumpra a pena fora do seu estabelecimento prisional. Entretanto, quando nós tratamos de tráfico de drogas, por exemplo, nós estamos colocando o indivíduo na casa dele, que é onde ele comete o crime. Visita nas escolas e Proerd. Principalmente em função de muitas aposentadorias que nós estamos tendo, também impulsionadas pelas mudanças previdenciárias iminentes,
que tendem a nos trazer prejuízos de direitos, os policiais militares estão indo embora em massa. Quem pode, quem tem tempo, quem trabalhou fora e pode acumular esse tempo para ir embora, tem ido. Pelo menos para conseguir manter o pouco direito que ainda tem. Nessas idas para a reserva remunerada, muitos dos nossos instrutores também saíram. E não houve uma requalificação de outros instrutores para que nós pudéssemos manter a atividade de ProERD que nós tínhamos aqui há alguns anos atrás. Entretanto, nós ainda temos alguns instrutores, os nossos oficiais já estão trabalhando nesse sentido, para que nós consigamos promover novas turmas, e realmente o ProERD é um programa internacional que dá resultado, né, principalmente no que tange a mudança de mentalidade da criança em relação ao policial, ao uso de droga e ao traficante. Nós mudamos no ProERD, mudamos o viés, o ponto de vista do menor, da criança. Através do carinho, do trato educado, da instrução. A criança muda e nos vê realmente como heróis, vê que a droga realmente é um mal e vê que o traficante é o perverso que a usa. O ProERD é um dos programas base do policiamento de prevenção da Polícia Militar, e ele, com certeza, vai ser potencializado nos próximos meses dentro das nossas possibilidades. Respondendo a tia Nilma, o furto de veículo, não só furto como roubo, vereadora, na Grande Cobilândia, mas também na área da Segunda Cia, Gaivotas, Novo México e outros bairros ali da região, ele tem sido diminuído pelas nossas ações, mas também potencializado por uma via de fuga nova, que é a Leste-Oeste. A Leste-Oeste entregou à Vila Velha um meio de saída de Vila Velha em direção a Cariacica, muito rápido e, infelizmente, ainda muito mal iluminado ou quase sem iluminação. Aquela via tem proporcionado a criminosos uma via de fuga segura, vamos dizer assim, porque a Polícia Militar tem muita dificuldade em trabalhar ali, porque é muito escuro. E o policial ficaria muito vulnerável fazendo blitz ali, por exemplo. E também tem sido usado como local de crime, né? Já são 3 casos aí de mortes violentas ali naquela região, onde cidadãos são cremados, são decapitados, e com um requinte muito grande de crueldade, por grupos que são de Cariacica, né, que usam a via ali para poder criar essa ambiguidade de apuração, quem é o responsável, quem não é, mas as investigações que a Polícia Civil fez denotam que são grupos de lá. No caso dos veículos, proporcionam uma via de fuga rápida e que nós temos trabalhado dentro do possível para tentar evitar. Nós temos recuperado mais veículos nessas regiões. O índice de roubo e furto tem diminuído, não significativamente o quanto a gente gostaria, mas é um tipo de crime que a gente tem combatido com muita força e que a gente tem uma programação, a gente tem conversado com os comandantes de companhia para tentar, dentro do possível, incrementar mais operações, incrementar mais efetividade nessa prevenção para tentar diminuir. A gente acredita que com a instalação de câmeras que a Prefeitura e o Governo do Estado têm acordado, esse índice também diminuirá ainda mais. O município de Vitória teve um decréscimo bem significativo com o cerco eletrônico. A gente imagina que toda a Grande Vitória, e Vila Velha está inserida, também terá esse decréscimo com um controle maior de entrada e saída, a partir do momento que um veículo ele é prontamente identificado. E aí, sendo objeto de furto ou roubo, a gente vai conseguir delimitar também, pelo menos para onde está indo, e acionar o policial que mais próximo estiver para poder, o recurso que nós estivermos mais próximo para poder atuar. Uma dificuldade no furto, porque o proprietário ainda não sabe, né, que foi levado. Feira do Aribiri é um assunto que eu tratei com o Coronel Emerick há pouco tempo,
Já atuei naquela feira ali algumas vezes, quando ainda trabalhava no 4º Batalhão como major, como capitão. É um local muito complicado para nós atuarmos, fardados principalmente, em função da aglomeração de pessoas e da desorganização da feira. É muito difícil nós andarmos ali dentro, é muito difícil nós chegarmos aos pontos onde essas pessoas estão sem sermos notados. Quando somos notados à distância, prontamente os objetos são descartados, o dono do objeto roubado ou furtado evade, e a gente tem dificuldade em atuar. Já fizemos investigações, já fizemos operações ali. Conversei com o Coronel Emery, que a vontade dele é organizar aquela feira para que ela seja, vamos dizer assim, bem utilizada, tanto para o vendedor, que está ali, que está comercializando os seus produtos, quanto para o cidadão. Nós temos como um exemplo muito forte, foi citado até pelo Coronel Emery, que é a Feira de Jardim da Penha, que também já foi muito desorganizada e que hoje é um espetáculo. As pessoas vão, tudo organizado, tudo muito bem limpo. Por coincidência, ontem eu passei na frente da feira e tinha vários veículos obstaculando uma das vias da rodovia Lindenberg, o que me causou estranheza. Para mim era para estar tudo liberado, os veículos acabam se acumulando ali. Mas a senhora pode ter certeza que nós vamos trabalhar esse ambiente ali, nós, fazendo muito ou pouco, nós vamos inserir, incrementar policiamento, fazer operações e contar com a ajuda da Prefeitura, através do Coronel Emery, da Defesa Social, para a gente poder conseguir organizar melhor a feira, né? Tanto para a população quanto para o comerciante. Movimentação de bases móveis, né? Os veículos que estão aí, são 5 que nós temos. A Polícia Militar adquiriu via financiamento internacional várias bases dessas, apenas parte delas foram entregues. Não foram entregues outras ainda, porque a gente não teria capacidade de colocá-las em operação, dado os problemas de efetivo que nós temos, ao ponto que, se colocássemos, nós teríamos dificuldade no policiamento, como eu falei com a vereadora Patrícia, desmobilizar um policiamento existente para colocar um outro. É um problema, né? A gente descobre um santo para cobrir outro. Mas é certo que aqueles locais eles não são precípios, firmes e imexíveis, né, ou imobilizados. A cada 3 meses, por se tratar de um programa nacional, a gente tem algumas limitações. Eu não posso mexer aquelas bases invariavelmente pela minha vontade. Então, a cada 3 meses é feita uma avaliação, através dos índices de criminalidade, homicídio principalmente. Havendo justificativa para mover para outros setores, eu vou poder mover. Essa avaliação já está em preparação. E ainda há a possibilidade, com o incremento do efetivo que a gente acaba tendo, de outras bases serem colocadas no município. As bases móveis elas servem principalmente como referência, apesar de ter o nome móvel, ela é fixa. É móvel porque a gente consegue mover se precisar, mas o ponto que ela está sendo empregada é fixo. Ela não tem autorização para sair de imediato ali. Ela serve como referência para o cidadão, principalmente, para ele saber que naquele ponto ele pode ir naquele horário que vai ter policial ali. Como são os DPMs, por exemplo, sem a necessidade de ter um prédio, que eu vou ter gasto, que eu vou ter obrigatoriamente colocar policiais lá, sem a mobilidade, sem a possibilidade de atender um homicídio que seja. O DPM eu não tem como mover, a viatura eu ainda consigo. Então, dentro daquilo que nós conseguimos de redução de crime, onde ela está, e a necessidade de movimentação, a gente consegue dentro do período de avaliação que o programa exige. Como eu falei, outros serão comprados, a gente pretende colocar outros no móvel. Essas são as dúvidas que foram me colocadas. Espero ter respondido à altura e continuo à disposição. Agradecemos ao senhor, coronel, pelas explanações. Não tendo vereador inscrito para explicações pessoais, convoco os senhores e as senhoras vereadoras para dia e horário regimental para a próxima sessão. O vereador Anadelso está vendo que o senhor pode, coronel, convocar os companheiros de serviço para tirar uma foto aqui oficial.